a videoaula explicativa sobre o vídeo do professor Anthony Sutton. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre quem ele é, e depois vou explicar. Isso vai ter várias partes, porque isso aqui é uma amalgamação através de uma entrevista que ele deu nos anos 80 sobre todas as pesquisas que ele fez. Eu sei quem é o cara que o entrevistou, o investiguei durante anos e descobri que ele era um membro da conspiração internacionalista. Desconfio também que o próprio professor Anthony Sutton, que já morreu, não mais quis gravar entrevista com esse cara, o Stanley Monteith, porque ele descobriu isso, que esse cara era um verdadeiro pesquisador, semelhante ao que eu faço. A pesquisa, só que ele pôs isso no livro. Ele lidava com documentos. Ele é um britânico. Ele teve acesso a vários documentos quando ele trabalhou para o Hoover Institution, que fica nos Estados Unidos, que basicamente hoje é um think tank para libertários, pró-americanos, pró-guerra, pró-intervenção, mais direita. Isso é um documentário. Milton Friedman, Escola de Chicago, Thomas Sowell, tudo isso eles são a favor. Então, o Hoover Institution, o general H.R. McMaster, The Good Fellows, né? Estão tudo lá. Então, ele trabalhava lá, se autodemitiu, ele explicou. Então, ele foi trabalhando com documentos, pesquisando, fazendo análises, tirando suas próprias dúvidas, catalogando e escrevendo. E aqui é um vídeo entrevista, depois de anos fazendo isso, por este que eu pesquisei e eu descobri, Stanley Monteith, porque tem que desconfiar de todo mundo. Tem que desconfiar de mim também. Tu tem que verificar o que é dito e tentar provar se é verdade ou não. Então, o professor Anthony Sutton fez várias pesquisas, vários experimentos, e ele começa a entrevista aqui, chegou a certas conclusões, até que resultou nessa entrevista com o Stanley Monteith, que ele, como eu disse, o Stanley Monteith, de acordo com as minhas pesquisas e investigações, é um membro da conspiração, fingindo que denuncia, que é a tática de infiltração e roubo de narrativa. Vamos ao vídeo do professor Anthony Sutton. Three series of books while you were a research fellow at the Hoover Institute. Can you give me basically the background of the content of these series? Yes, the series I wrote at the Hoover Institution at Stanford University concerned the transfers of Western technology to the Soviet Union. Então, ele escreveu uma série de livros que tratam da transferência tecnológica para a União Soviética. Eu pressuponho que você esteja familiarizado com essas temáticas políticas. Por isso que esse canal não é um canal para idiotas. Tu vai ter que estudar certas coisas por conta para chegar o mínimo. O que era a União Soviética? O que é a esquerda e a direita? Mais ou menos tem que ter umas noções básicas disso. Então tu vai ter que ter essas noções. Eu não vou nem entrar nesse mínimo básico aí. Então, ele fala da transferência tecnológica para a União Soviética. O que esse cara aqui destrói essa noção do PCO, da dialética do comunista bom versus o capitalista mau. Isso é uma idiotice total. No vídeo sobre o CFR tem uma menção ao professor Carroll Quigley, que é outro cara que não é do bem. Vamos colocar dessa maneira simplória e maniqueísta. Como no próprio vídeo diz, ele concorda com as ações do CFR. Então, lá ele diz, o palestrante, o Edward Griffin, que é pioneiro no meio conspiratório, especulativo de teorias geopolíticas globais, ele disse que they laugh, que eles riem dos partidos políticos. O professor Carroll Quigley disse que os partidos políticos têm que ser desenhados. O professor Carroll Quigley disse que os partidos políticos têm de ser desenhados apenas para criar uma rivalidade ilusória entre as pessoas, exatamente como ocorre até hoje. Ah, ladrão, Lula ladrão, slogans, coisas do tipo. Eles reciclam slogans. Lá ele menciona que até a época da Guerra Civil os slogans são reciclados. Então, aqui também essa frase da tecnologia ocidental para a União Soviética
Isso destrói o Rui. E essa ilusão, que eu sempre soube disso, eu sei há anos, eu conheço o professor Anthony Sutton há anos, de que. Mas tu vê como o Rui usa a negligência. Por isso que é importante combater todas as mentiras, porque o espírito da mentira é o mesmo, é o espírito de Lúcifer. É o espírito da mentira, o espírito da mentira é o espírito de Lúcifer. É o mesmo espírito. É mentira em qualquer lugar. Como disse o Martin Luther King, a threat to justice. Here, anywhere is a threat to justice, everywhere. Quando ele fala que uma ameaça à justiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em qualquer lugar. A threat to justice anywhere is a threat to justice everywhere. E claro, mataram ele. Não porque ele disse isso, mas eles tinham medo que ele virasse presidente. Então, o professor Anthony Sutton, ele mostra via fato. Ele revela o internacionalismo, coisa que eu tenho dito, se tu acompanhar, quem acompanha os outros canais também, é só falo do internacionalismo. É o internacionalismo, não é o globalismo. O globalismo não existe. É internacionalismo. And essentially comprised 3 individual books. Each book covers a period of time since 1917. Então ele escreveu uma série de livros começando em 1917, na época da Revolução Russa. Então essa glória, aí tu tem que contrastar, e depois que vocês forem educados sobre isso aqui, iremos contrastar as besteiras, essas escolas marxistas, essa visão histórica que o Rui Costa Pimenta tem da Revolução do Lenin, do Karl Marx, uma coisa que eu sempre ridicularizei. Só que agora nós vamos pegar, nós plural majestáltica, eu vou pegar, nós plural majestáltica, eu vou pegar cada pedaço e ir indo, tá? Contrapondo ele, depois que ser dada essa aula aqui. Porque para algumas pessoas não basta apenas atirar. Eu acho, para mim basta. Do que eu faço minhas críticas, minhas análises, mas para outras pessoas não basta e elas não vão mais adiante na investigação das coisas. E na autoinvestigação também. Então é necessário uma aula, já que isso aqui se trata de construir. Eu não tenho essa pretensão estrutural, viu? Eu acho idiota isso. O conhecimento, ele é como semear ao vento. Não tem estrutura. Isso é mentira. O conhecimento é fruto daquele que se interessa. Um semeia o conhecimento, o outro vai lá e come. Ou tu mesmo semeia e come depois, através das pesquisas e das análises. Então, não há uma ordem nisso aí. Quem tenta estabelecer uma ordem é um picareta. Até o sistema educacional é meio picaretagem, porque ele promete um outcome que não pode ser prometido. Se tu entrar numa classe de matemática e disser assim, todos aqui sairão construtores de foguetes. Não, tu não sabe o que vai acontecer. O cara pode tirar essas noções básicas de matemática para vender cachorro quente, é isso aí. Não que haja algo errado em vender cachorro quente, mas tu não tem como, a não ser que tu tenha uma estrutura rígida, ditatorial, militar, por exemplo, de que aquele conhecimento será convertido numa certa ação. Então, para ter certeza de que um conhecimento será convertido numa ação específica, que alguém direciona, um grupo ou você, tu tem que ter uma organização ou estatal, governamental, privada, porque os conhecimentos matemáticos que tem dentro da Apple não são diferentes dos conhecimentos matemáticos. Então o ensino não tem um resultado garantido diretamente. As classes matemáticas não resultam em hábeis fabricantes de microprocessadores, existem outros fatores também, claro, como esse endeavor, essa organização. Porque se tu deixar livre, nem financiar é tão fácil. O aspecto financeiro envolve uma ideologia, uma causa, que é transcorrida através de uma propaganda, uma narrativa. Tu vê aqui no canal, por exemplo. As pessoas são livres para contribuírem. Não há partido, não há ideologia, então é um dos fatores também. A financiarização cresce mais devagar. Então, é o efeito colateral de eu ter uma abordagem de liberdade, de não querer fazer uma seita, de restringir vários aspectos e deixar outros vários livres, como para as pessoas
pensarem como Deus, Deus se restringe. Já parou para pensar que Deus se restringe no mundo? Então, isso é um exemplo só, tá? Então, para que o foco seja no conhecimento. Então ele escreveu esses livros sobre Wall Street. And you wrote a second series of books on Wall Street. Yes, these were trade books. In other words, they're not academic books. They're Ele escreveu livros sobre Wall Street e a relação com várias coisas. written for the general public. They concerned the build-up of the three types of socialism, Bolshevik socialism. Então a teoria dele é a seguinte, que Wall Street, os banqueiros de Nova York, estavam financiando 3 tipos de socialismo no mundo. Eu divirjo dessa teoria. Vou explicar isso em futuros vídeos. Porque tem que educar primeiro da onde vem a base da análise. Porque a habilidade de pensar e analisar está a par da data. Porque eu posso te largar qualquer data aí e tu vai olhar, eu vou não saber porra nenhuma que tu está enxergando. Se um programador de computador te der códigos, que são... Tu não vai saber merda nenhuma de códigos de programação, né? Que pode significar várias coisas. Então, é a mesma coisa. É um conhecimento, claro que se tu está no caminho de busca disso, né? Tu já vai com mais avidez. Não sei o nível de compreensão de cada um, o nível de cognição, o nível de percepção, o nível de estudos, as áreas de cada um. É por isso que há requerimentos, pressupostos. Para se entrar nesse curso tem que saber disso para entrar. Por isso que o curso do PCO envolve só na bolha deles. É um curso deles para eles mesmos. É uma espécie de propaganda externa. É uma coisa para o Rui Costa Pimenta sentar e se prostrar lá. Como sábio, como líder indireto, líder espiritual da esquerda. É assim que o Rui se prostra. Como justo líder espiritual da esquerda. Então, isso aqui destrói toda a questão do Rui. Mas, do PCO, o Lenin, o Karl Marx e o Engels, esses babaca tudo. Então, o welfare, esses 3 tipos de socialismo, em parte ele está certo. O Edward Griffin, que é o palestrante do vídeo do CFR, fala do collectivism. Viu? Usam jargões diferentes. Ele fala coletivismo. Esse cara fala de 3 tipos de socialismo. Tá? Fora do free enterprise, fora do livre empreendedorismo. Então muita coisa que o pessoal acha que é um país livre já é socialismo. Então, essa direita é socialista. A direita brasileira é socialista também. Subsídios do agronegócio, tudo isso é socialismo. Aí é socialismo para os ricos ou socialismo para os pobres. Podemos dividir assim. 2 tipos de socialismo internamente também. Mas ele está falando então tu vê que o socialismo ele não deixa de ser elitista. Tá? E isso nós temos fatos concretos na atualidade. Então aqui ele está falando de 3 tipos de socialismo. Eu discordo disso, mas não vou entrar nesse ponto agora. Russia, what we might call welfare socialism in the United States. Não é que eu discorde, não é bem assim. Tecnicamente ele está certo. Se tu for investigar profundamente, são todos socialistas. Estabelecendo bases para 3 tipos de socialismo. Ele está certo no contexto que ele está falando aqui. Mas quando tu pensa em socialismo, tu pensa num sistema... tecnicamente ele está certo. And Hitlerian or National Socialism. And each book examines the financing and the contributions made by Wall Street, by international bankers, to the development of that specific form of socialism. Now, in your research and analysis, and your efforts to bring out the facts about what was going on in our society, did you encounter any effort to discourage you, to prevent you from bringing... Então, os banqueiros internacionais financiaram os 3 tipos de socialismos. Tá? Vai tomando nota nisso que vai ficando mais interessante durante o vídeo. Bringing out the background of America's involvement in the financing of international communism. Yes, very definitely. For example, Prestou atenção no que ele disse aqui? Desenvolvimento do comunismo internacional. Desenvolver as origens e revelar os bastidores do envolvimento dos Estados Unidos, o envolvimento dos Estados Unidos
no desenvolvimento, his involvement in the financing of no financiamento do comunismo internacional. E agora, Rui Costa Pimenta? Eu não vou contaminar isso com o Rui. Eu vou ensinar o que está escrito aqui. Mas que tem que dar o exemplo da realidade. Depois eu vou analogar com o Rui quando ele fizer vídeos atacando especificamente o que ele fala. Aí vocês vão entender da onde eu venho, em parte, quando eu falo essas coisas. Tá? Isso não é tirado da minha bunda. Isso... Há um embasamento histórico que tu não sabe. national communism. Yes, very definitely. For example, when I was at the Hoover Institution, in 1972, I went to Miami Beach to give some testimony before the Republican National Committee. And although a congressman had hand-delivered to the wire services this testimony, which was later printed, the wire services refused to transmit it to the newspapers. And when I got back to the Hoover Institution in California, I was called into the office of the director, and I was told in no uncertain terms not to make any more speeches like that, and that this information should not be made public. This was the information that we were giving the Soviet Union the technology to develop its war potential. Yes, at that time we were in Vietnam, and as you know, the Soviets were supplying the North Vietnamese. This was 1972. 1972, yes. And for example, I knew that the Gorky plant, which was built by the Ford Motor Company, the Gorky plant. Então, a fábrica Gorky da União Soviética foi financiada e montada com transferências tecnológicas pela Ford. Então, um usuário do canal perguntou aí qual é o envolvimento do Ford com o livro O Judeu Internacional. Então, aqui está uma semi-resposta, uma parte dessa resposta para o usuário do canal, para o inscrito do canal. O Ford também era um internacionalista. Depois podemos analisar futuramente o nível de consciência dele sobre essa questão, porque uns se envolvem sem fazer, é que nem uma seita em parte, no nível da consciência, mas nesses altos níveis eles têm um alto grau de consciência onde eles estão. Mas existem camadas de sapiência, vamos dizer assim, dessa própria estrutura, dessa ordem internacional que está relacionada ao misticismo luciferianista. Mundo pequeno, né? Vai desde a Babilônia, isso é outra escatologia. Eu também sei isso, depois eu vou... O cara sou arrogante, quer dizer, eu sei isso, eu sei aquilo. Mas é que... Como é que tu engaja as pessoas? Né? As pessoas... Quem são os interessados nisso? Eu acho que esse canal também é Shadow Ban. Há um Shadow Ban aqui. Havia no outro, há nesse também. Mas não tem problema. Vamos indo. Vai indo. Então, a fábrica Gorky foi financiada pela Ford. O Ford financiou também, não só então. Financiou a fábrica da Ford. Montou a Gorky. A Gorky é uma subsidiária da Ford dentro da União Soviética. Então a União Soviética nunca desenvolveu porra nenhuma. Nunca houve desenvolvimento tecnológico soviético. Isso vai ficando cada vez mais claro dentro desse vídeo. E por quê? E eles estavam usando esses caminhões na Guerra do Vietnã. The gas vehicles had been seen on Ho Chi Minh Trail. We were supplying equipment to the Gorky plant. In the middle of the Vietnamese War. Então eles estavam fornecendo, os Estados Unidos estavam fornecendo equipamento para a fábrica da Gorky no meio da guerra que eles estavam lutando contra os caras. Seria a mesma coisa que o Putin estivesse vendendo armas para a Ucrânia. Não é incrível? Então é basicamente isso que eles estão fazendo, que eles fizeram. Eles fazem isso até hoje com os terroristas, os chamados terroristas, né? Então, quem são terroristas? Mas por que eles são terroristas? Então os americanos financiaram os dois lados, porque eles são internacionalistas. E é isso que eu estou dizendo há 5 anos. Direita e esquerda é uma baboseira, não faz diferença nenhuma isso. São todos neoliberais aqui no Brasil. É só retórica, na prática eles não fazem nada. Ou não fazem nada por negligência, ou não fazem nada porque são cúmplices. Negligência também é cumplicidade. 2 tipos de cumplicidade. And these
trucks were being used to carry ammunition supplies, which were killing Americans. I thought this was morally wrong, and I said so at Miami Beach and at Hoover Institution. And it's this type of information that was suppressed. And so what eventually happened as far as your activities at the Hoover Institution were concerned? Well, I didn't pay much. Então ele foi censurado. Isso em 1971. Desde aquela época, há sempre censura quando a informação eles consideram perigosa. Na internet eles têm outras táticas. E tu não precisa censurar necessariamente, mas tu pode flodar, tu pode inundar o mercado, o campo de informação com uma enchente de porcaria e bosta. Aí lá no fundo do lodo da merda do Tietê, é como se no córrego mais podre do Tietê tivesse um diamante ou uma pepita de ouro. E no meio daquele lodo de merda tu tem que ver aquilo brilhar. Alguns enxergam. Quem vai nadar na merda para buscar aquilo? Então, eu vejo aonde vocês enxergam o lodo de merda, eu enxergo transparente. Então, nem todos enxergam transparente. Não vou entrar nos porquês, mas eu posso ensinar vocês a limpar um pouco o lodo, porque tem coisas que são atribuídas ao ser individual e não podem ser ensinadas. É o ser que tem certas habilidades. Outras podem ser ensinadas. Então, nós vamos por partes aqui. Tem que aprender a trespassar o córrego podre de merda do Tietê e poder avistar pepitas de ouro. Lá, aquilo lá é isso, ó. O ouro pode ser a verdade. Lá, ó, achei. Viu? Viu lá? Tem que ser assim. Aí quando o cara mente, pra ti não importa mais. Tu tem que se imunizar disso aí. E a função de educar é isso. Imunização da burrice, da mentira. Imunização da mentira. Então o cara vem falar, o Rui falou, Lenin era lindo, o Karl Marx, agora tu sabe que não. Então a solução é apoiar o ultracapitalismo neoliberal. Não, tu sabe também, porque foram os ultracapitalistas neoliberais que financiaram os lindos, extraordinários calmarxistas e leninistas. Então que merda é essa? Exatamente, que merda é essa? E aí que entra esse canal. Então, tudo que esse canal faz está alinhado em revelar a verdade. Foda-se a esquerda e foda-se a direita, foda-se o centro, foda-se o meio, foda-se todos os ângulos que tu quiser. Pega uma bússola e atira no chão e pisa em cima. Foda-se esse troço. A direção será dada pela verdade. Porque isso aqui não é uma mera geografia de direções. Eu nunca entendi essa polaridade de ângulos para definir as ações políticas. Foda-se do que tu se chama isso. Esquerda, direita, centro, puro. É muito idiota esse troço. Se tu for ver, o PCO é um partido idiota. Esses caras são uns imbecil. Importa é a ação, ao que está atrelado, qual é a organização e por quê. E esse cara investigou bastante isso. Estruturalmente, a nível documental, e foi reprimido. Na internet eles não reprimem, eles atiram o lodo. Tá? Então é diferente, não precisa censurar ninguém. Às vezes eles censuram a pretexto de outra coisa. Às vezes eles fazem uma microcensura, como eu expliquei. Se eu não expliquei, vou postar aí o vídeo depois. Vou explicar e postar. Da censura que teve aqui no canal, que não era o que eu deixei no ar, como se fosse. Depois eu descobri, como se fosse o YouTube, mas pode ter sido também deliberadamente. Foi uma corporação japonesa. Então, isso é outra história. Foi o vídeo sobre a estratégia das tensões. Esse é um livro sobre... Então ele foi censurado, mas na época não tinha internet. National suicide in the following year, which summarized our assistance to the Soviets, our military assistance to the Soviets. When that book came out, again, there was good pressure to stop the book. There was pressure on both publishers. Então no livro Suicídio Nacional, National Suicide, ele mostra a transferência e assistência militar tecnológica que os Estados Unidos deu à União Soviética, ajudando eles a montarem sua capacidade militar. Que hoje a Rússia se beneficia. Então que jogo é esse? É internacionalismo, é engenharia social global, do qual a maçonaria está envolvida, a Igreja Católica está envolvida, está todo mundo envolvido nessa história. This, and a few years later, I just left the institution. Since 1975, I've been an independent author without any ties whatsoever. Let's go a little bit into the background of the financing of... Então ele deixou o Hoover Institution em 1975 e se desvencilhou. Isso aqui deve ser 82, 83. Então, o Hoover Institution está aí até hoje.
É um centro de think tank, universidade, que envolve propaganda econômica do Milton Friedman, Thomas Sowell, caras como H.R. McMaster, que era a favor da política no Afeganistão de construa, segure, prenda, salte, pule, peide, exploda, que era uma campanha idiota que tinha no Iraque. Era o seguinte: nós não vamos só fazer uma guerra, nós vamos reconstruir o Iraque. Não foi, primeiro que é mentira, mas tinha caras como ele que acreditavam. O H.R. McMaster. E ele trabalhou pro Trump também. The German war machine that we fought in Aqui ele está falando do financiamento da máquina nazista de guerra que os Estados Unidos financiou entre 1941 e 1945. period 1941 to 1945. A guerra da Segunda Guerra Mundial, né? Could we start, first of all, with the original financing of Hitler between 1922 and 1923, when he was first making his effort to come into prominence in Germany? Então aqui ele trata do estudo que ele fez. O entrevistador pergunta, o Stanley Monteith, que eu já expliquei sobre ele. Ele andava pelos círculos evangélicos, eu não vou entrar nessa história. Então ele pergunta aqui para o Anthony Sutton sobre porque o Hitler ele foi financiado no início, não deu certo, ele foi preso, depois ele voltou. Então houve um financiamento dele em 1922, em 1923, e quem financiou ele foi, aqui ele explica. The original financing of Hitler in the years 1922 came only partly from Germany. One of the most prominent Ele disse que foram os próprios alemães que financiaram o início dele. Americans concerned with financing Hitler was Henry Ford. In fact, Henry Ford received Henry Ford financiou, aqui fica a resposta também em paralelo a um dos assinantes do canal. O Henry Ford financiou o Hitler, recebeu a medalha em 1938. Esse é um fato sabido dentro do circuito americano, principalmente pelos judeus que não compram carros da Ford por anos. Eu não sei se ainda segue essa postura, porque o Ford era um antissemita. E aí sim apoiava e acreditava no livro O Judeu Internacional. Isso pode requerer uma investigação mais profunda, mas nesse contexto agora não é necessário. the medal in 1938 for his assistance to the early Nazi party. Then, of course, Hitler had his attempted push in 1923. He went to jail. Aí ele foi para cadeia, então ele financiou. Henry Ford financiou o início do Hitler, 1922. E depois o Hitler tentou uma coisa e em 23 foi preso. Then we begin another era in the rise of Hitler. Right, and of course, he eventually came to power in 1933 by the electoral process. What about the financing of Hitler's electoral activities in 1933? This I can trace. I had traced it very exactly. I discovered amongst the Nuremberg records a series of bank transfer slips to the Delbruck Schickler Bank in Berlin to an account which was under the control of Rudolf Hess. And this was the fund that was used to finance Hitler's access to power in March 1973. And amongst the corporations that transferred money to Hitler, I find not only I.G. Farben, which is quite widely known, but also German General Electric, AEG. Então, a A.G. Farben, a General Electric, que fabrica desde contador de luz a outras coisas, que é americana, é subsidiária alemã. Bom, depois eu vou dizer que a subsidiária do McDonald's financiou, é McDonald's, é americano, AEG, Electric Satz, Gaussian Fox, G, which is under the control of General Electric in the United States, or was at that time, and companies like Osram. Osram fabrica lâmpadas. Tu pode ter uma lâmpada nazista aí, a Osram. And Now, what was the tie between Osram and General Electric? the tie-in was a shared tie-in. International General Electric in the United States had controlling interest in German General Electric and also through shared interlocks, a controlling interest in Osram in Germany. Então, essas corporações haviam um mútuo controle de acionistas. Não tem como dizer que eles não sabiam do que estava acontecendo. Então aqui implica, tu veja como isso é uma engenharia social global. Eles financiaram o nazismo. Ele não entra nos porquês, ele entra depois, brevemente, nos porquês. Mas isso que eu estou dizendo há 7 anos, 5 anos. É um internacionalismo, tá? Eles financiam todos os lados. Eles querem criar um governo global. Os banqueiros internacionais de Wall Street financiaram Hitler, armaram Hitler, financiaram o Stalin,
armaram o Stalin, financiaram o Lenin, fomentaram essas revoluções. Nós vamos indo atrás séculos a séculos também. A engenharia social global é o misticismo luciferianista do governo global. Haramabif, que é um profeta maçom, é um símbolo maçônico. Os maçons acreditam no Nimrod, da Babilônia, Alexandre o Grande, César, todos eles tinham um sonho em comum. Era uma vez um sonho chamado Roma. Um império global. Um país só. Um reino só. Uma estrutura de poder só. Onde eles controlam tudo, claro, e tu tá embaixo se fudendo. Óbvio. Até não ser mais necessário tu e ser tudo robotizado. Mas eu acho que eles querem fazer pessoas sofrer. Eu acho que eles gostam do poder, de ter poder sobre outras pessoas. É mais do que meramente um controle conveniente. É uma coisa espiritual, é uma coisa de querer ter poder sobre o outro. Eu não acho que a tecnologia vai... Por isso eles na verdade são contra o desenvolvimento descontrolado da tecnologia, que libertaria o homem. Eles querem um balanço feudal. Eu quero te subjugar porque eu gosto. Essa é a minha análise espiritual escatológica dessa gente, que é outro campo. Aqui é a parte prática da ação deles, mas a parte espiritual se conecta a essa no porquê. Como quem estupra uma criança. Por que tu estuprou uma criança? O cara disse, por prazer. Então, teu prazer é doentio. Isso é uma camada. Qual? Por quê? Entendeu? São camadas. Por quê? E muita gente se pergunta isso. As pessoas se perguntam isso. Como essa pessoa fez isso? Que troço é esse? Sou inacreditável? Então, estou vendo camadas de propaganda, de mentira, de história, vai passando passado e não dado para trás. Tu fala que a General Electric e a Ford financiaram esses caras. Aí, ó. Electric helping to finance the outfit there's right to power, or any other large American corporations involved? Definitely. Standard Oil. Standard Oil é do Rockefeller. Petrolífica do Rockefeller. Tá no Brasil. Deve estar aí. It's a technical association with IG Farben. For example, presta atenção. A Alemanha não poderia ter ido à guerra sem, em 1939, ter o tetraéter. O tetraéter é um combustível movido a carvão. É óleo sintético. Se a Standard Oil americana... Então isso foi crucial. Não se faz guerra sem combustível. Vocês estão vendo como o combustível é importante para a guerra. Então, os Rockefeller, os fundadores do Trilateral Commission, membros de CFR, essas organizações que tem no Brasil que fomentam os neoliberais, o MBL, esses grupos serão movidos da história. Então, quando tu ouvir isso aqui, esse pessoal pode até nem existir mais. Tu tem que tentar fazer um ensino atemporal. Mas isso fica como exemplo. Coloque isso como um apêndice no fundo do livro, debaixo, uma nota embaixo. Esses grupos são financiados por ONGs, tá? Tanto de esquerda quanto de direita. Todas as esquerdas, todas as direitas. Tem conexões, ONGs, subsidiárias, corporações, fundações, cliques, organizações. Tu vai fuçando, tudo chega nos mesmos caras. Germany could not have gone to war in 1939 without tetraethyl. You need tetraethyl to raise the octane value of aviation gasoline. Germany had no... Então tu tem que fazer o tetraétil para fazer a elevação do combustível para poder usar em aviação. Sem isso não tem. E sem superioridade aérea não tem guerra. Isso condena mais ainda esses militares brasileiros que destruíram o nosso complexo aeroespacial. Então quer dizer que eles foram coniventes, eles são soldados americanos, o Heleno, o Mourão, esses vagabundos do exército brasileiro, que agora vem fingir, ensinar sobre guerra na Ucrânia, essas coisas, quando tudo é uma baboseira, esses caras são uns idiotas. Eles destruíram o nosso complexo aeroespacial. Superioridade aérea é crucial no século XXI, como era crucial no século XX, naquela metade do século XX. Então eles destruíram, trabalhando para os Estados Unidos, nossa capacidade de superioridade aérea. Tá? Vejam com os mísseis supersônicos, não interessa quantos soldados tu tenha. Superioridade aérea, eu posso dinamitar todas as tropas com um míssil, e terminou. Uma das razões dos Estados Unidos não poder decretar uma zona de não voo na Ucrânia é bomba nuclear. ICBM, International Continental Ballistic Missile.
míssil intercontinental balístico. Não entra, não pode, assiste, enquanto nazista dos Zelensky leva o seu povo ao suicídio. Inútil, porque ele é um nazista tarado e louco, que é com isso que os Estados Unidos trabalha, com criminosos nazistas tarados, loucos, como é o caso do Bolsonaro, como é o caso dos nossos militares, como sempre foi. Eu ensino isso também há 5 anos. Vamos reiniciar isso aqui. Já, bom, é uma continuação. Né? Reiniciar, eu digo, os ensinos nunca pararam. Means of doing that. This was developed in the Eiffel laboratories in the United States and transferred to the Germans. Standard Oil came up with the hydrogenation idea, which was very essential for Germany in the 1930s, because to raise the quality of its gasoline for aviation purposes, this was transferred to the Nazis. And ITT, for example, International Telephone and Telegraph, was very intimate. Agora é uma outra corporação de comunicações, ITT. Então a ITT tinha, então olha como esses caras fizeram. Financiaram com dinheiro, fizeram transferência tecnológica e transferências de patentes. Quando eles querem, eles financiam todo mundo, né? É um mistério, o Brasil nos envolve, não entendemos o que está acontecendo, tá? Como se fosse um fenômeno da natureza. As pessoas não têm, as elites intelectuais e tecnológicas, elas são, por definição, a par das pessoas, das grandes massas, porque isso é uma coisa que alguns têm interesse e outros não. Isso é normal. Então aqui tem a parte do petróleo, combustível, comunicações. Associated with the Nazis through Dr. Schroeder, who was head of the ITT subsidiaries in Germany. And ITT controlled companies which made not only electrical instruments, but also the Focke-Wulf plant, which made airplanes, fighter airplanes. So what you suggest? A ITT fazia aviões de caça. Então tu tem uma corporação, olha a ação coordenada desses caras, dos internacionalistas, luciferianistas. Eles, aí tem a parte, quem é que financiou o ideal nazista? A Igreja Católica está envolvida nisso. Todos os membros da SS e da Gestapo eram católicos. O Papa rezou por eles. Os judeus têm um problema com isso aí. No Brasil não, porque aqui eles são os retardados também. O retardamento geral da nação faz parte da identidade brasileira. Não interessa se é judeu, o que for. Raras exceções escapam. Na proporção de quantidade de pessoas que se tem no Brasil. Então, o Brasil tem vastas áreas sem população. Então, e eles querem tirar pedaço do Brasil. Então, tu vê como eles financiaram. A parte espiritual, ideológica dos nazistas foi criada pelos católicos, pelo Papa. Isso é uma ação internacionalista, engenharia social global, também para matar judeu. O Papa está matando judeu há anos, séculos. Tá? Porque os judeus estão cagando e andando pro Papa porque o Papa diz que é Deus e os judeus, tu não é, então morre. É assim que funciona, é assim que funcionou. Parece idiota, mas eles são idiotas e é isso que acontece. O Papa diz que é Deus, os judeus dizem, não, tu não é, morre então. É idiota, mas é assim. Porque esses caras são idiotas. Dominar o mundo é uma coisa idiota. Tu não acha que é idiota? Querer dominar o mundo? Como se isso aqui valesse grande coisa. Hein? Então, tem um elemento escatológico espiritual, que eu vou abordar, vou tratar disso depois. Eu gosto de tratar sobre isso. Tem que colaborar com o canal, os links estão na descrição, Pix, tá? Assinaturas. Eu estou, no momento, no impulso de ajudar. Se tu não tem a consistência de poder colaborar continuamente, não tem renda contínua, não tem flexibilidade de renda, aliás, não tem uma renda estável, ou não sabe se vai ter dinheiro, faz uma doação livre. Direciona teu impulso para o Pix. Então, nota a estratégia. Eles financiam o cara, a Igreja Católica entra com um aspecto escatológico, os judeus americanos sabem do envolvimento católico com Hitler, nunca pediu desculpa, nunca falaram de nada, porque são narcisistas. Eles não admitem nada. Fazem papa, pede desculpa por aquilo que tu fez lá, não sei aonde. Como?
Pede desculpa pelo o assassinato das pessoas naquele lugar. Você pede desculpa pela pedofilia. Você fala, caralho. Aquela coisa que ele fala que nem um velho leproso. Aquilo é uma tática daquele safado. É sempre um velho que fazer. Isso aqui é pra te ficar com pena dele enquanto é um safado sem vergonha. Tá? Eu não tenho pena, se eu vejo aquele velho, eu chuto aquele velho. O Papa. Cala essa boca. Sem vergonha. É que engana trouxa esse cara. Então, meu povo perece por falta de conhecimento, foi o que Jesus disse. Então, olha aqui, se financiar o Hitler, aí o Standard Oil, olha a ação coordenada, forneceu tecnologia para desenvolvimento do petróleo, isso é a Segunda Guerra Mundial, pós a destruição da Primeira, pós a anexação e unificação da Alemanha pelo Bismarck, que era maçom. Tá? Então tu vai vendo o processo que vem ocorrendo, aí tu vê ali a ação de engenharia social reta e coordenada. Como isso aí, esses eventos históricos dos últimos séculos, nenhum foi um acidente. Tá? Nós vamos atrelar isso aqui. Então, a consequência da Primeira Guerra resultou nisso aqui. Então, eles financiaram o Hitler, a Standard Oil deu petróleo, transferiu a habilidade tecnológica de desenvolver combustível do carvão. Essa corporação ITT fabricava os caças, então quer dizer, uma empresa fornece a eles a habilidade de fabricar o combustível para os caças e a outra fornece os caças. Deve ser só coincidência, né? Deve ser só uma coincidência. Suggesting that as the American corporations were helping to finance the German industry that was building up the war potential, American corporations, only a few, not many, financed Hitler through their subsidiaries. They transferred technology, they transferred material assistance, for example, stocks of Tito-Eiffel before the Germans could manufacture it under the Joint Manufacturing Agreement with the United States. And also they financed this. For example, Standard Oil financed in 1933 the development of the gasoline industry in Germany, which was needed to fight World War II. And that's a very interesting point. Could you go a little bit into the background of where Germany got its oil to fight the Second World War? Because certainly Germany doesn't have oil resources. Germany does not have oil resources, that's true. It used in World War II synthetic oil, which it got from coal. And the basic technical processes for the development of oil from coal came from the United States, essentially from the Standard Oil Laboratories, which had this technical assistance agreement with I.G. Farman. And because I.G. Farman contributed something like 60% of the explosives needed by the German Wehrmacht. Financiaram explosivos também. Probably about 40-50% of the gasoline needed by the Wehrmacht and by the German Air Force to Luftwaffe. And was there a definite interlock between I.G. Farman and Standard Oil? The interlock was at the technical level, the exchange of patents. It was through a financial technical assistance agreement. There were other interlocks with the United States through a subsidiary, I.G. Farman, in the United States. But with Standard Oil, the interlocks at the technical and financial level. And is it a fact, it's been stated, that there were members of the board of directors of Standard Oil who were also on the board of directors of American I.G. Farman? Yes, Walter Teagle is one name that comes to mind. Então, os mesmos diretores que estavam nas duas corporações. Quer dizer, é uma decisão organizada, ciente. Vamos financiar a máquina nazista. Para quê? Engenharia social global, governo global, tudo isso. O que ele chama de 3 tipos de internacionalismo é 3 tipos de socialismo, que é internacionalismo, governo global. Was there an interlock with Ford between I.G. Farman and American I.G. Farman and the Ford Motor Company? Not that I can recall, not offhand. Então, eles ajudaram a financiar o Hitler para criar internacionalismo. Estão nessa até hoje.